dia 25 de fevereiro de 2014, um dia iluminado com a chuva. Proveito dos sofrimentos para outrem, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para outros? Esta é uma pergunta que Allan Kardec fez, e o Espírito de São Luís respondeu assim: esses sofrimentos podem ser de proveito para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação e salvá-los do desespero e de suas funestas consequências. Normalmente, este espírito que deu a resposta, ele costuma ser mais longo e dar mais exemplos, mas aqui ele foi extremamente sucinto e objetivo. Muitas pessoas sofrem pensando apenas em ganhar um lugar no reino dos céus. E talvez um dos equívocos que cometa é que o reino dos céus não é necessariamente um lugar para se preparar através do sofrimento, mas exatamente pela alegria de viver. Tem uma reflexão que eu não sei quem escreveu, de que Jesus vinha caminhando e uma mulher que era pedinte de rua se dirige a ele e pede que ele a ajude. E ele pergunta como sempre: o que queres que eu faça? Ela disse: eu nasci numa família pobre, não fui bem aceita pela própria família, e depois resolvi casar-me com um humilde lavrador. Casada com ele, pouco tempo depois, terminando uma das suas tarefas, a gente já tinha tido um filho, e foi um parto muito difícil, e ele foi tomar um banho, e nesse banho ele terminou se afogando e morreu. E eu já desde muito nova tive que cuidar sozinha do filho. A família não quis me receber porque eu optei por casar-me com um homem pobre. E depois disso eu sofri uma enfermidade e fiquei cega. E como cega eu tinha que cuidar do filho. Pouco que eu ganhava, muito pouco que me davam, porque eu era desprezada pela sociedade. Tanto eu como meu filho passamos muitas privações. O meu filho é extremamente raquítico, fraco, não pode me ajudar pela fome que ele vem vivendo desde pequeno. E eu já não tenho mais condições de sobrevida. Eu gostaria muito que o Senhor me ajudasse, porque as esmolas que eu tenho recebido são insuficientes para eu me manter. E pior ainda, sendo cega, eu nem ao menos posso ver a luz do sol. Eu gostaria muito que o Senhor tocasse meus olhos e pelo menos eu passasse a ver. Jesus se vira para ela e diz: agradece, mulher, à vida, porque assim como não vês o sol, podes desfrutar de seu calor. E ele diz isso e vai embora. E os discípulos ficam indignados. Como é que uma mulher te pede uma ajuda dessa e você não faz nada por ela? E ele dá-lhe ombros como quem não deu atenção. E daí a mais um pouco de tempo, meia hora depois, a multidão vem correndo até ela: corre, corre, o teu filho acaba de cair no mesmo lugar que teu marido morreu, e ele vai se afogar porque ele é muito fraco. E ela sai desesperada, meio que trombando por não ver bem o caminho, e chega, e quando chega vem aos gritos: meu filho, não morra. E o menino aparece na frente dela: mãe, não se preocupe, eu estou vivo.
Meu filho, mas você não sabia nadar e você caiu, seu pai morreu. Ele disse, foi, eu caí, mas na hora eu disse, mas será que eu vou morrer como meu pai? E aí apareceu um homem, me deu a mão e me tirou dali. E eu perguntei a ele, quem é você? Ele disse, eu sou Jesus. Ele disse, mas por que você me salvou? Ele disse, eu lhe salvei para você, ao mesmo tempo que vai aproveitar o calor da sua mãe, você vai devolver para ela o sentido do valor do calor do sol. A história que ele escreveu termina por aí. Muitas vezes na vida a gente tem a impressão de que a história terminou no pior momento. Quando isso acontecer com a gente é porque ou o pior momento já passou ou porque a gente não entendeu a história. Muito interessante como a vida nos traz surpresas quando nós estamos abertos para elas. Quando nós não estamos, tudo que acontece a gente chama de desgraça. Mas que desgraça, Jesus não atende a mulher, mas atende o seu filho, praticamente na mesma hora, salvando-o de deixá-la sofrer a perda do único ente que ela tinha próximo de si. E quantas vezes a gente acha que é o último dos últimos momentos, e aquele último dos últimos momentos é o primeiro momento de uma nova vida, de uma nova circunstância, de um novo posicionamento nosso perante a própria vida. É muito interessante que quando o São Luís responde para Allan Kardec sobre os nossos sofrimentos, que nós tenhamos em ideia de que o nosso sofrimento, para que ele seja útil, ele tem que se transformar em algo bom para alguém. Que foi, em tese, o que o Espírito São Luís respondeu. Se eu estou passando por alguma necessidade, alguma dor, que isto sirva material, moralmente ou os dois. O pior é que normalmente quando nós sofremos, nós devolvemos à vida só o lado ruim. O lado bom quase nunca nos chega. Ontem à noite, no nosso estudo, a gente leu uma historinha do livro do Orlando Nuss, em que uma senhora, já com muita idade, avó, ela conseguiu reunir alguns trocados durante alguns anos, até que ela comprou uma toalha, melhor dizendo, um tapete branco, que ela sempre sonhara e que antes não pudera ter. E ela estava com aquele tapete branco, lindo, na sua sala. Quando chegada a época do Natal, vêm os filhos e os netos todos passar aquele dia de festas na sua casa. Um dos filhos dessa senhora, sendo apicultor, ele fez vidrinhos de mel para todos os seus sobrinhos e deu o vidro de mel para cada um. Sendo que o vidro de mel de uma das meninas estava folgada a tampa e não deu outra. O vidro de mel se derrama no tapete branco. E quando ela vê aquilo, ela se espanta, porque ela sabia, todo mundo sabia do zelo que a avó tinha com aquele tapete. E ela simplesmente sai correndo e pisa no mel e sai manchando o resto. E se dirige à avó e diz: vovó, me desculpe, vovó, mas o meu vidro de mel se derramou sobre o seu tapete. E a avó disse: ah, meu amor, não fique triste, vovó vai comprar um outro pote de mel para você. Como é que a gente vê o fenômeno da destruição na nossa vida? É como algo que a gente tinha e que ninguém pode tocar? Ou é como algo que a gente tem, mas que qualquer um pode usar? Muitas vezes a gente diz: não compreendemos as crianças. Que bom seria se fosse só isso, porque a criança no próximo instante ela esquece todo o problema. O nosso problema maior é que a gente se incomoda com os outros. Existe um programa de pouca audiência para quem tem o que fazer, se chama Big Brother Brasil. E ontem saiu, acho que foi ontem, saiu uma moça, e ela saiu com um índice de rejeição muito alto. Mas é engraçado, ela dizia o tempo todo: as pessoas têm que me aceitar como eu sou.
mas de todo mundo ela criticava o comportamento. Como é engraçado nós, seres humanos, agirmos assim. Praticamente todos nós. Queremos que todo mundo nos aceite, que todo mundo nos compreenda, que todo mundo entenda a nossa boa intenção, mas a gente não guarda a mínima disposição para fazer o mesmo em relação ao outro. A gente se irrita com muita facilidade. A gente sai dos trilhos mesmo sabendo que a pessoa tem necessidade. É impressionante como nós queremos ser aceitos, mas não aceitamos nada do outro. Na hora que eu começo a entender o outro como ele é, o mundo muda. E por que o mundo não muda mais rápido? Porque quase nenhum de nós nos aceitamos aceitar o outro como ele é. A gente se fecha, a gente se irrita, a gente revida, a gente magoa e se magoa. E não acontece nada favorável, porque esse estado, este clima, não atrai coisas boas. É tão simples a gente verificar. Abstenhamos-nos de qualquer outra pessoa na nossa frente, mas nós acordemos com raiva por alguma coisa. Vamos imaginar, para não complicar ninguém, sonhamos, tivemos um sonho ruim, um pesadelo, e daqueles pesadelos que nos incomodam, encontramos um ser desconhecido que nos disse ofensas e que nos magoou. Então não temos nem do que nos preocupar, porque nem sabemos quem é, mas a gente acorda nervoso. Imaginemos-nos sozinhos, sem ninguém para contactar, para conversar, nem para nos aborrecer. A gente continua aborrecido, continua chateado, não sei porquê, não sei com quem e nem sei onde isso vai parar. E aí a gente se propõe a fazer alguma coisa. Vamos imaginar algo simples, café. Aí o café transborda. Por que o café transbordou justo nesse dia? Lógico que a gente tem uma resposta para nos irritar mais ainda. Jamais a gente pensa, eu irritado fiz com que o café transbordasse. Então a gente, quando irritado, a gente simplesmente se indispõe com tudo e todos. É impressionante como todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que é assim que reagimos. E todos nós sabemos que devemos reagir diferente. Mas todos nós continuamos sendo desse mesmo jeitinho equivocado. A proposta de São Luís na pergunta de Allan Kardec é muito sensata. Nós devemos aproveitar a dor, o sofrimento, o que seja, para construir. Mas aí eu posso pensar, mas se eu estiver sofrendo para que alguém fique bem, que mérito eu tenho? Só o mérito de você não ficar mal já é bom demais. Quando a gente se irrita, a gente não sabe que isso é ruim para a gente. E não estou falando aqui nem filosoficamente, nem em termos fisiológicos. É ruim porque a gente se sente descompensado. Tanto que quando alguém ou alguma coisa acontece que nos arranca uma risada, um gesto de alegria, a gente imediatamente diz, eu estava precisando muito disso. Por que você estava precisando? Porque estava vibrando de forma desarticulada ou mal articulada. Quando o Espírito São Luís, concluindo, ele diz que o modo espírita de enfrentar essas situações, isso chama a atenção. Então existe um modo espírita. Existe. E qual é o modo espírita? Enfrentar. E como é que se enfrenta um aborrecimento? Jogando o aborrecimento fora. Como é que a gente enfrenta uma dificuldade? Vencendo a dificuldade. Como é que numa prova na escola eu vou responder alguma coisa que eu não sei? Me preparar na próxima para que eu responda melhor. E assim sucessivamente. Como eu já falei, o que é mais incrível nisso tudo é que nós todos, absolutamente todos, sabemos disso. Todos nós podemos nos inscrever como mestres em resolver problemas nos outros. Basta que a gente use a mesma técnica para resolver os nossos problemas. Na hora que eu enfrentar os meus problemas e as minhas dificuldades, pensando em que não devo levar comigo as mágoas, os rancores, as ideias ruins, e aproveitar tudo isso de uma maneira bem natural, porque não precisa ninguém virar santo. Basta que a gente vive de forma bem natural, automaticamente nós mudamos
a nossa vida, a nossa qualidade de vida e melhoramos a qualidade de vida do universo inteiro. Domingo agora nós teremos café cultural com Vansan. Vansan esteve conosco em fevereiro do ano passado. Este ano ele vem agora no primeiro dia de março. Até hoje as senhas têm promoção. Qualquer coisa fala com o Fernando, ou então lá na lanchonete. Acredito que talvez lá no Dreshop também tenha senhas. A partir de amanhã aí já é o preço do dia do evento. Nós gostaríamos muito de contar não só com a presença, mas sobretudo com a colaboração na divulgação. Nós já temos um público bem cativo do café cultural, mas o Leão não pode simplesmente se acomodar a isso. E quando eu falo Leão, não estou falando só de camisas azuis. Todos nós, que tem muita gente aqui que diz que simpatiza com o Leão, que gosta do Leão. Tem muita gente que a gente nem conhece, mas já veio, sabe. Muitas dessas pessoas vieram só lá em cima, outro tanto só veio aqui embaixo. Mas seja lá em cima ou aqui embaixo, o Leão conta, porque primeiro é um momento super agradável e depois, porque essa é uma das formas que a gente tem para angariar recursos para o que nós fazemos. Como, por exemplo, a sede do DIGE, que a gente teve que praticamente reconstruir quase toda. Tivemos que construir lajes em salas por conta de muitas invasões. Tivemos que aumentar a calçada lateral para que as crianças não fiquem sob chuva quando cheguem, por acaso, alguma das salas esteja fechada. E precisamos mudar toda a cobertura, que a gente precisava que era só, pensava que era só algumas linhas e cabos, e tivemos que mudar praticamente toda. Isso, inclusive, retardou o reinício das atividades do DIGE. Estou falando só isso porque são muitas mesmo, as atividades que geram despesas altas aqui no Leão. E a maioria sabe que não temos o costume de ficar pedindo. Mas como o evento é um evento extremamente feliz, é uma das formas, todo mundo vem tomar um bom café, eu posso até dizer um excelente café, vive uma mensagem de forma alegre, descontraída. O Vansan, ele vem, toca violão e canta o tempo inteiro, e ainda por cima estamos ajudando a instituição. Se alguém não puder vir, mas quiser colaborar, compre a senha e dê para alguém, ou então compre logo 20, 30, 50 senhas e distribua lá na feira do Alecrim. É uma forma boa de ajudar. Mas se por fim vocês não vêm e não querem comprar as senhas, então pega o valor de 50 senhas e entrega a Fernando, que a gente agradece do mesmo jeito. Vamos agora para a nossa segunda parte, onde nós iremos fazer uma boa vibração e também viver magnetismo coletivo, muito conhecido no meio espírita como passe coletivo. Muitas pessoas já tiveram grandes renovações dos seus problemas físicos e sobretudo psíquicos nestes momentos de magnetismo coletivo. Cabe a cada um nós sintonizarmos com as melhores vibrações nestes momentos. Inspiremos com tranquilidade, projetando todo o ar que inspiramos para a base inferior do pulmão, comprimindo o diafragma para baixo. Retenhamos um pouco este ar e depois liberemos de uma forma segura e tranquila. E à medida em que inspiramos, procuremos acompanhar com a mente a entrada do ar nos nossos pulmões e com isto favorecendo a que a purificação do nosso organismo comece neste momento. E quando expirarmos, agradeçamos à vida e a Deus pela oportunidade de estarmos vivendo mais um dia, aproveitando as oportunidades que esta encarnação nos oferece. Inspiremos
acompanhemos todo o percurso deste ar e liberemos, agradecendo a Deus pela vida. Da mesma maneira como a chuva, que vem ao mesmo tempo aguar a terra, favorecer as plantações, ensejar o verdejar dos campos. Também tira do ar que respiramos as impurezas, permitindo-nos absorver de uma maneira ainda mais intensa os benefícios do ar que nos circunda, que nos rodeia. Inspiremos, retenhamos um pouco e expiremos. Quando observamos que o nosso organismo é esta máquina tão perfeita, logo entendemos que as mazelas do corpo são convites às melhorias que a vida nos pede em favor de nós mesmos. Deixemos que o calor do sol nos envolva e nos fortaleça as fibras da alma e do corpo. O oxigênio, a luz e o calor, elementos fundamentais para nossas vidas, existem em abundância, fazendo com que vivamos e tenhamos muito que agradecer. Temos ainda o elemento água, faz com que a vida brote em todos os reinos, faz com que a vida permaneça em todos os reinos e demonstra à vida o quanto Deus é generoso para conosco. Inspiremos as bênçãos da natureza e expiremos a nossa gratidão. Muitos amigos espirituais prepararam o nosso ambiente e aqui estão conosco, se dispondo a nos servir, dando-nos com qualidade toda a energética que precisamos. E os nossos magnetizadores encarnados unem seus fluidos e suas vontades de servir para complementar neste mundo de fluidos e forças, de energias e bênçãos, tudo a favor de cada um de nós. Que neste momento pensemos em nosso anjo protetor, no nosso anjo de guarda. Pensemos nos nossos amigos espirituais. Evoquemo-los com pensamentos de bondade. Digamos a eles que estamos abertos para todas as bênçãos de agora. E coloquemo-nos abertos como devemos ser e como devemos estar, para captar o bem e retê-lo em nossa intimidade. São muitos fluidos sutis do mundo espiritual, são muitos fluidos mais densos, materiais. Mas todos esses fluidos se harmonizam e se equilibram, a fim de que cada um de nós consigamos absorver o que nos é necessário e o que nos faz falta.
E se fizermos isto com total tranquilidade, também devolveremos à vida os fluidos que nos sobram, as energias que momentaneamente nos congestionam. E assim colaboramos com a vida, no momento em que dela estamos recebendo as melhores bênçãos. Inspiremos fisicamente o ar saturado de fluidos que agora nos envolve. Retenhamos e liberemos com tranquilidade. Inspiremos novamente. Retenhamos e liberemos com gratidão. Inspiremos. Deixemos-nos invadir por estas bênçãos e expiremos com gratidão a vida e a Deus. Inspiremos mais uma vez. Retenhamos. E liberemos com gratidão. Tem muitos fluidos ainda à nossa disposição. Depende de cada um de nós a melhor absorção. Portanto, fiquemos com a mente e o coração voltados para estas bênçãos. Não percamos o fio de conexão com este manancial de energias boas, enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas. Permaneçamos em oração, sintonizados com este oceano de fluidos, e levemos em cada um de nós o melhor, as melhores bênçãos, tudo de bom que viemos buscar. Permaneçamos nesse estado e em silêncio, até que a magnetização das águas esteja concluída.